Bom, então vamos agora falar então sobre análise de velocidade e aceleração de mecanismos articulados, né? É o capítulo 8 do livro do Mabi, tá? Essa é a primeira videoaula, né? Então, para começar a falar sobre esse assunto, o Mabi, ele coloca duas considerações iniciais, né? Que a análise cinemática que a gente vai fazer vai ser baseada em duas considerações. Primeiro, que as ligações são corpos rígidos, quer dizer que a barra não se deforma, né? O comprimento que ela tem não altera ao longo do movimento, né? E segundo é que os movimentos são planos, bidimensionais. Então aqui a gente vai trabalhar basicamente com mecanismos bidimensionais que estão no plano XY, né? Que é o plano aqui, né? do quadro. Então os únicos vetores que não estarão no plano, né? XY vão ser os vetores ômega e alfa, né? Que é o ômega é a velocidade angular e o alfa é a aceleração angular, tá? Esses vetores eles vão estar no eixo Z, né? O eixo que corta o plano XY, que é o plano do quadro, né? Então aqui, ó, na barra 2, aqui ele mostrou um mecanismo de 4 barras, onde ele está mostrando os vetores velocidade e aceleração, tanto no ponto A quanto no ponto B, né? E ele mostrou que na barra 2, o ômega 2 está girando no sentido horário e o alfa 2 também está girando no sentido horário. Se o alfa, que é a aceleração angular, está no mesmo sentido do ômega, que é a velocidade angular, quer dizer que a barra 2 está acelerando, né? Então, se usando a regra da mão direita, né, onde os dedos vão acompanhar o sentido horário, o polegar mostra o sentido do vetor. Então, o vetor está entrando, né? Faça e usa a regra da mão direita que vocês já aprenderam lá na física a utilizar, né? O polegar está entrando no papel, né? No eixo Z negativo, né? Aqui na barra 3 ele está mostrando que o ômega 3 e o alfa 3 estão no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, né? Colocando os dedos da mão no sentido anti-horário, o polegar está saindo da folha, né? Sentido Z positivo. E na barra 4 ele está mostrando que o ômega está no sentido horário, porém o alfa está no sentido anti-horário. Isso quer dizer que a barra 4 está girando no sentido horário, porém desacelerando, né? A aceleração está contrária à velocidade, tá? Como é que eu faço para analisar esses vetores aqui? Ó? Uma coisa importante, né? Que a gente vai ter que usar muito aqui no capítulo 8. Então, o vetor velocidade tangencial, como vocês já sabem, ele tem que ser ou tangente à trajetória, né? Ou perpendicular ao raio. Então, aqui fica mais fácil para a gente desenhar ele perpendicular ao raio, né? Então, o vetor VA, ele vai estar fazendo um ângulo aqui, ó, de 90 graus com o raio, né? Que o raio vai ser o segmento O2A, né? Pois o centro de rotação do ponto A em relação ao solo é o ponto O2, né? Para calcular o módulo do vetor VA, né? Então eu quero calcular quanto que vale o módulo do vetor VA. O vetor VA, que é a velocidade tangencial, vai ser ômega R. Então vai ser ômega 2, né? Multiplicado pelo R, que vai ser o segmento O2A, né? Essa é a fórmula como eu vou ter para calcular o módulo do vetor VA, né? A direção do vetor VA, né? Ele está perpendicular ao raio e o sentido está apontado para cá, né? Porque o ômega 2 está no sentido horário, né? Se ele tivesse no sentido anti-horário, ele estaria apontado no sentido contrário, né? Então não tem mistério para a velocidade. Para a aceleração, para calcular o vetor aceleração no ponto A, e aí eu vou usar essa nomenclatura. Ó, toda vez que eu escrever uma setinha em cima da letra, eu quero dizer o módulo do vetor. Se eu não colocar a setinha, como eu não coloquei aqui em cima, eu estou querendo dizer o módulo do vetor, né? Aqui eu estou querendo dizer o vetor, né? O vetor aceleração do ponto A. Aqui em cima eu quis dizer o módulo do vetor VA, né? Então aqui embaixo eu estou escrevendo a equação vetorial. Então, a equação vetorial, para calcular a aceleração do ponto A, esse vetor, como a barra 2 está girando com uma aceleração diferente de zero, então ela vai ter duas componentes. A aceleração no ponto A na direção normal, que seria a aceleração centrípeta, mais a aceleração no ponto A na direção tangencial, né? Então, se eu fosse representar aqui no desenho,
a componente centrípeta, eu teria que decompor esse vetor aqui, ó, né, na direção da barra, e a aceleração centrípeta, a gente sabe que ela está apontando sempre para o centro de rotação. Então, esse vetor vermelho que eu acabei de desenhar seria a aceleração no ponto A na direção normal, né, a centrípeta. A componente tangencial, ela vai estar ortogonal a ela. Então, consequentemente, ela vai estar na direção de VA. Então, eu teria que decompor ele aqui, ó. Então, a aceleração no ponto A na direção tangencial seria esse outro vetor vermelho que eu acabei de desenhar, né? Então, seria aqui, ó, a aceleração no ponto A na direção tangencial. Perfeito? E aí, o vetor aceleração no ponto A é o somatório dessas duas componentes, né? Que é esse vetor total. Para calcular o módulo da componente aceleração no ponto A na direção normal, que é a centrípeta, e para calcular o módulo da aceleração no ponto A na direção tangencial, vocês já aprenderam como faz isso, né? Quem não lembra, é bom fazer uma revisão nessa parte que nós vamos precisar muito disso, tá? O módulo da aceleração centrípeta, né, a aceleração do ponto A na direção normal, ela vai ser dependente da velocidade angular, né? Então, todo corpo que gira com uma velocidade angular, pode ser constante ou não, tem a componente centrípeta, né? E o módulo dela vai ser ômega ao quadrado, no caso vai ser o ômega 2 ao quadrado, vezes o raio O2A, né? Eu também poderia usar o VA, né? Já que o VA é diretamente relacionado com o ômega 2. Se eu for usar a velocidade tangencial, vai ser a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, né? O2A. Né? Qualquer uma das duas equações pode ser usada. Já a componente tangencial, ela depende do alfa 2, né? Então, para calcular o módulo dela, vai ser alfa 2 que multiplica o raio O2A. Tá? Então, isso a gente vai usar isso bastante aqui no capítulo 8, tá? Até recomendo vocês colocarem no formulário de vocês, né? Lá uma anotação, né? A componente normal, que é a centrípeta, vai ser sempre o ômega ao quadrado vezes o raio, ou a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, né? Já a componente tangencial vai ser o quê? Vai ser o alfa vezes o raio, tá? Isso nós vamos precisar de usar bastante. No vetor do ponto B, fica fácil até de eu interpretar, né? Que é o vetor VB, realmente ele está perpendicular ao raio, né? E a componente da aceleração no ponto B, aqui, ó, eu tenho uma componente que é a centrípeta, que está apontada para cá, e a componente tangencial, ela vai estar apontada aqui, ó, no sentido contrário, né? Do VB, mostrando que realmente ele está desacelerado, né? O alfa 4 está no sentido contrário do ômega 4, né? Bom, isso a gente fez uma análise em um mecanismo de 4 barras, né? Onde os pontos ali, ó, a distância do ponto A e do ponto B, né, em relação ao seu respectivo centro de rotação, não varia, que é o comprimento da barra 2 e o comprimento da barra 4, né? E aí, o que o livro faz? Para poder analisar o movimento mais complexo, né, ele mais completo, ele analisa então o movimento de uma partícula num plano, né, executando um movimento curvilíneo, né, com raio variável. Né? Então podem procurar essa figura no livro, está logo no início do capítulo 8, onde ele coloca então ali, ó, essa linha aqui é a trajetória do ponto P, o ponto P saiu daqui e foi até o ponto P'. Então, a distância do ponto P até a origem do sistema de coordenadas, ele está trabalhando com coordenadas cilíndricas, né? Então, essa distância ele chamou de R e o ângulo de posicionamento dele ele chamou de θ. Saindo do ponto P até o ponto P', né, a variação do ângulo foi o Δθ, né? E a variação desse arco aqui, ó, a distância que a partícula andou, é o ΔS, né? Aqui eu posso observar que o raio está crescendo, né? Visivelmente eu estou vendo que o raio está crescendo. Se eu pegasse essa distância R e traçasse, né, a mesma distância R aqui, ó, eu teria uma variação do raio que ele chamou de ΔR, que seria essa distância aqui, ó, né, do quanto que o raio cresceu. Para eu avaliar essa distância daqui, né, ortogonal aqui a variação do raio, aliás, não necessariamente, né? Mas o que eu teria? Eu teria
isso dependeria tanto do vetor R quanto do delta-teta. Então, se eu representar isso aqui como um triângulo, esse cateto aqui seria R delta-teta, né? o módulo dele. E aí, o que ele faz? Ele, trabalhando com coordenadas cilíndricas, ele define dois vetores unitários. O vetor unitário Pzinho e o vetor unitário Rzinho minúsculo, né? Por definição, o vetor unitário R vai estar sempre na direção radial aqui, ó, na direção desse vetor R maiúsculo, né? E o vetor P vai ser sempre ortogonal, 90 graus com o vetor R. Então, na hora que a partícula gira do ponto P para o ponto P', o R gira junto e o P também, né? De tal forma que mantém sempre essa perpendicularidade. E aí, analisando então os vetores, né? A primeira coisa que a gente pode escrever é o seguinte: o vetor R, né? Ali eu coloquei a setinha em cima, pode ser escrito sendo representado pelo módulo do vetor, né? Que é a magnitude dessa distância do ponto O até o ponto P, vezes produto escalar com o vetor unitário R, né? Ou seja, eu estou colocando o módulo vezes a direção, né? É a representação do vetor. Eu posso escrever o vetor das duas formas, né? Isso também nós vamos trabalhar muito aqui no capítulo 8. E aí o que ele faz? Há uma dica aqui para vocês, ó. No livro, o autor não usa essa setinha para diferenciar o vetor do módulo do vetor. No livro ele vai usar o caractere negrito. Se ele usar o caractere negrito, ele está querendo dizer o vetor. Se ele usar caractere normal, ele quer dizer o módulo do vetor, tá? Olhando aí no livro, vocês vão conseguir diferenciar os dois, tá? E o que ele faz? Considerando então um delta-teta pequeno, eu posso fazer uma aproximação como se esse delta-s fosse um vetor, fosse uma reta, né? E aí, esse vetor delta-s poderia ser calculado somando essas duas componentes, ó, o r delta-teta e o delta-r. Então, é o que ele escreve aqui, ó, né? A partícula está executando um movimento circular com raio variável e o movimento tem duas componentes, uma devido à variação angular delta-teta, que é o r delta-teta. O r delta-teta está na direção do vetor unitário P. E a outra devido à variação do raio delta-r. Essa componente delta-r está na direção do vetor unitário R. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi a análise de posição do movimento da partícula, né? Então, essa é a equação do deslocamento, tá? Da partícula. Com a equação do deslocamento, basta eu fazer a derivada que eu tenho a equação da velocidade, né? Então, para calcular a velocidade linear, ele fez exatamente isso, olha, Vp, então ele fez a derivada, né? O limite de ΔS, ΔT com ΔT tendendo a zero. Então, ele substituiu o ΔS, que a gente determinou, e eu vou ter, então vai ser o R Δθ P sobre ΔT e o ΔR vezes R sobre ΔT. E o que eu tenho aqui dentro? Δθ, ΔT, ou seja, a variação do ângulo no tempo, nada mais é do que a velocidade angular. Então, esse primeiro parâmetro ficou R vezes ômega-R na direção P, né? E o outro, o dr/dt, né, na direção R, complementa, né, a segunda parcela do vetor velocidade linear. Eu também posso escrever ele na forma vetorial, né? Então aqui eu tenho o produto vetorial do ômega com o R, que eu posso escrever tanto na forma vetorial como nessa forma, como eu estou escrevendo o módulo, né, do vetor R, produto escalar com o módulo do vetor ômega, produto escalar com a direção resultante, que é o vetor unitário P, tá? Aí o que eu tenho? Repare que aqui eu tenho duas componentes, né? Quando eu estava avaliando lá o meu mecanismo de 4 barras, lá eu só tinha uma componente. Por quê? Porque lá o raio não estava variando. Então, essa primeira componente é a componente que eu tinha no meu mecanismo de 4 barras, que é o ômega-r, né? Que é na direção tangencial, na direção P. Essa componente aqui, ó, ela só existe porque o raio está variando. Então, o que significa esse dr/dt? O dr/dt significa a taxa de variação do raio no tempo, ou seja, a velocidade que o raio está variando. Tá? No mecanismo de 4 barras, essa velocidade não variava, então essa componente não existia, né? Ela varia zero. Mas se eu tiver um mecanismo onde o raio varia, essa componente vai ser diferente de zero. Tá?
Analisando a velocidade, nós vamos para a aceleração. Para ter a aceleração, basta derivar a equação da velocidade, né? Então, vou pegar ali o AP, que é a aceleração linear, vai ser a derivada da velocidade. Então, eu peguei a equação da velocidade e vou derivar. Aqui eu tenho uma equação que vai ser, eu já tenho o produto vetorial de dois elementos, né? Do ômega com R. E eu tenho mais de um termo que está variando no tempo, né? Então, para fazer a derivada, eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Fazer por partes, né? Derivar termo a termo da minha equação. Tanto o primeiro parâmetro quanto o segundo parâmetro, né? Então, a derivada que o livro mostra aqui, ó, eu vou pegando ponto a ponto, né? Então, primeiro eu derivo o vetor R, então vai ficar dr dt vezes o ômega R vezes o vetor P, mais. Aí depois eu vou derivar o ômega. Então, vai ser R, ele escreveu ômega ponto, né? Que é a derivada do ômega no tempo. A derivada da velocidade angular no tempo é a aceleração angular. Veja que aqui embaixo ele já vai escrever o alfa. Por enquanto ele deixou o ômega ponto, né? Vezes o vetor P. E eu tenho também a derivada do vetor unitário P, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o porquê que a derivada do vetor unitário P vai gerar essa componente aqui, ó, tá? Na prática, esse termo aqui, ó, ele representa a derivada do vetor unitário P. Seria o que? O R, que multiplica o ômega R, né, vezes a derivada do vetor unitário P, né? dp é PDT, né? Ou eu vou escrever o P ponto, ou eu escrevo o dpdt, né? Então aqui é o dpdt, derivada do vetor unitário P. Depois eu vou derivar o segundo parâmetro. Então, dr dt já tem uma derivada, a derivada vai ficar derivada segunda. d2r dt2 na direção r, e aí depois derivo também o vetor unitário r. Então, essa última componente aqui, ó, vai ser o dr dt, né, que multiplica a derivada do vetor unitário r, drzinho dt, né? Por que essas duas componentes, né, da derivada do vetor unitário se transformam nessa que está escrita aqui, ó? Basicamente o que ele fez foi aplicar uma coisa que vocês aprenderam lá em cálculo numérico, né? Como que se faz a derivada de vetor unitário, né? A derivada de vetor unitário ela é feita pegando um vetor unitário, né? Então, se você tem um vetor unitário que está girando como esse vetor unitário nosso, né? E você tem a derivada desse vetor unitário, basicamente, se você recordar lá do livro de cálculo numérico, você vai ter o seguinte: se eu pegar, por exemplo, o P ponto, né? A derivada do vetor unitário, ele vai representar o ômega produto vetorial com o próprio vetor unitário. Então, qualquer vetor unitário que eu fizesse, tanto o vetor P quanto o vetor R, né, ele vai representar o produto vetorial do ômega com o próprio vetor unitário, né? Para dedução disso, basta vocês pegarem lá o livro de cálculo numérico, construam as matrizes, né, do vetor, calcule os determinantes, que aí você vai provar, você consegue provar que isso é válido para qualquer vetor unitário, tá? O livro do Mabie não explica isso, né? Porque ele considera que isso já é um pré-requisito aí do livro dele, né? E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer é isso, né? Então, fazer o produto vetorial do ômega com esses vetores unitários. Então, vamos desenhar um sisteminha de coordenadas aqui do outro lado, onde eu vou pegar, então, aqui, ó, um eixo vertical, um eixo horizontal e um eixo inclinado. Então, representando aqui, ó, x, y e z, né? O meu vetor r está na direção x. Então, esse daqui seria o meu vetor r, né? Vou escrever o vetor unitáriozinho r, né? Minúsculo. O vetor P está na direção y, né? Então, o vetor P é esse daqui, ó. E o vetor ômega, lembrando aqui, ó, a partícula está girando no sentido anti-horário. Então, o vetor ômega está no sentido z positivo, né? Esse daqui é o ômega, tá? Lembrando, pega os dedos, né? Os dedos estão no sentido anti-horário, o polegar está mostrando que ele está saindo, né, do quadro, saindo da folha do papel. Então, está no z positivo. Então, faça o produto vetorial do ômega com o vetor P. Então, lembrando, no produto vetorial, os dedos têm que caminhar de um para o outro, né? Então, os dedos têm que caminhar do ômega para o P.
né? Então, aqui, ó, eu vou fazer o produto vetorial de ômega para P. Se você pegar os seus dedos, então, girando de ômega para P, você vai observar que o produto vetorial vai estar no sentido x negativo, né? Esse vetor verde que eu estou representando ali, ó. Então, o ômega produto vetorial com P vai estar no sentido x negativo. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Aqui eu posso escrever essa resultante como sendo o módulo do vetor ômega, né? Produto escalar, né? Com o vetor, o z, né? Que vai me dar a direção r, né? Mas só que o r negativo, então vai ser menos o vetor r. Né? Se eu pegar isso menos o vetor r multiplicado pelo ômega e substituir aqui, ó, né, no lugar do dp dt, se eu substituir por menos ômega vezes o vetor unitário r, vai dar exatamente isso que está aqui, né? Ali, ó, o ômega ao quadrado, né, vezes o r com sinal negativo. Né? Então, basicamente, foi essa substituição que ele fez. Né? Na derivada do vetor r, a mesma coisa. Se você fizer o produto vetorial do ômega com r, então agora os dedos têm que caminhar do ômega para o r. Né? Deixa eu pegar aqui uma caneta mais fina. Aqui, ó, do ômega para o r. Então, essa é a setinha aqui mostrando o sentido que meus dedos têm que caminhar. Então, o polegar, os dedos da mão vão do ômega para o R, o polegar está apontado para cima, na direção Y, né? Então, o produto vetorial de ômega com R está na direção P positivo. Então, aqui vai ser o módulo do vetor ômega multiplicado pelo vetor unitário P. Né? Se eu substituir aqui, ó, essa parte aqui por ômega vezes o vetor unitário P, né, vai dar exatamente ali, ó, dr dt ômega P. Né? Então, basicamente, essa foi a substituição que ele fez, ok? Aí ele vai somar, veja que a primeira componente e a última componente ficaram iguaizinhas, né? Então, ele soma uma com a outra, vai ficar 2 vezes ômega dr dt na direção P. E aí, no total, eu vou ter 4 componentes, sendo que 2 estão na direção tangencial e 2 na direção radial. Eu posso escrever isso na forma vetorial, né? E aqui a gente pode analisar melhor o que representa cada uma dessas componentes. Aqui nessa equação eu botei em evidência as componentes na direção radial e as componentes na direção tangencial, para a gente interpretar o que significa cada uma das componentes. Tá? A primeira componente significa ali, ó, d2r dt2. O que isso significa? O dr dt, na equação da velocidade, não representava a velocidade que o raio está variando. A segunda derivada vai representar a aceleração que o raio está variando. Então, essa componente só existe se o raio estiver variando. Né? Ela é chamada de aceleração radial. Ok? Lá no nosso mecanismo de 4 barras, o raio não estava variando, então essa componente não existia na direção, né, radial. A outra componente, a próxima da componente na direção radial, é o menos ômega ao quadrado vezes o raio. Batendo o olho nela aqui, ó, já dá para saber qual que é, né? Ômega ao quadrado vezes o raio é a componente centrípeta, né? O sinal negativo está mostrando que está apontado para o centro de rotação, ok? Essa componente existia no nosso mecanismo de 4 barras, né? Na direção radial. Na direção tangencial, eu tenho também 2 componentes. Uma é o alfa vezes o raio, que é a componente tangencial da aceleração, né? E essa outra componente na direção tangencial que existe, ela aqui, ó, ela é 2 vezes ômega, produto escalar, com dr dt. O dr dt é a velocidade que o raio está variando. Então, para essa componente existir, eu tenho que ter 2 coisas ao mesmo tempo. O sistema tem que ter rotação e o raio tem que variar, ou seja, a partícula tem que deslocar dentro do meu sistema. Como é que chama essa componente? Alguém lembra do nome dela? É a que tem o nome mais difícil, mais estranho. É a componente de Coriolis, ou Coriolis, né? Depende da forma como você pronuncia. Essa componente aqui de Coriolis, aqui, ó, para a aceleração de Coriolis existir, eu tenho que ter 2 coisas. Primeiro, o sistema tem que ter rotação e segundo, a partícula tem que se mover em relação ao sistema, né? Então, para isso acontecer,
Se isso acontecer, existe essa componente. Se não acontecer, essa componente não existe, né? No caso do mecanismo de 4 barras, não existia essa componente, ok? Nós vamos discutir mais detalhadamente, um pouco mais para frente, essa componente de Coriolis, tá? Nos próximas videoaulas aí nós vamos detalhar melhor, né, o que é essa componente de Coriolis e quando que eu vou trabalhar com ela e quando que ela vai existir, ok?